Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, saiba que ele foi pré-gravado e foi ao ar no dia 26 de dezembro de 2023, às 20 horas, tá certo? Hoje nós não tivemos nossa live, nós fazemos ela 2 vezes por semana, estudando o livro de Apocalipse, e 1 vez por semana, aos domingos, a Escola Bíblica Dominical, estudando a revista para adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje, então, nós estamos com o nosso vídeo pré-gravado, e o assunto hoje é os 7 reis. Você se lembra que na nossa última conversa nós falamos sobre o número da besta. Eu acho que decepcionei você um pouco, né? Porque você esperava que eu trouxesse nomes e datas e coisas mais literais. Mas eu entendo que a besta, ela não é literal, ela é simbólica. E nós não podemos prefixar uma data para os acontecimentos, porque o próprio Jesus Cristo ele já deixou tudo às escuras. Vai sendo revelado aos poucos, passo a passo, quando ele vai liberando para nós o conhecimento. Então hoje nós vamos fazer só um preâmbulo de os 7 reis. Esse assunto tem que ser desmembrado em 2 tópicos. Primeiro, nós vamos fazer aqui um preâmbulo baseado no livro de Apocalipse, capítulo 17. Eu vou ler para você o capítulo 17 na íntegra. Aí você já vai me perdoando, me desculpando, porque muitas coisas vão ficar nas entrelinhas, né? Eu não posso estar aqui no YouTube, numa rede mundial, citando nomes, citando eventos que muitas vezes não são recomendáveis para esse tipo de gravação, tá certo? Então eu quero ler para você todo o capítulo 17 de Apocalipse, que diz assim, olha, a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Então nós falamos da besta no estudo passado, falamos do seu número, que é número de homem. Há uma controvérsia sobre o verdadeiro número, dada a tradução, a transliteração dos escritos originais. Então, se você quiser saber mais detalhes, assista o nosso vídeo anterior, que, se não me falha a memória, é o de número 12. Então, nós vamos hoje para essa parte muito importante, que são os 7 reis. Mas antes de entrar nos 7 reis, nós vamos ver a grande prostituta, a queda da grande prostituta, que se assenta sobre a besta. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue
das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi os mistérios da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá para a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher se assenta. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não veio, ou não vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão, e receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17. Então vamos lá. Nessa passagem que nós lemos, nós podemos ver que ela sugere a referência a um tempo, e se encontra nesse capítulo 17, que são também 7 reis. Quando nós falamos em reis, aqui em Apocalipse, a gente vai lá na Septuaginta, nos originais da Septuaginta, que foram copiados para alguns idiomas, né? A Septuaginta foi uma tradução do hebraico para o grego. Então, quando se fez essa tradução, existe a possibilidade de entendermos a palavra rei e reino numa mesma escrita, dependendo do contexto. Então, quando aqui nós lemos a palavra 7 reis, nós podemos entender também que são 7 reinos. Então, fica a dica e me acompanha que você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, ou reino. É um dos 7 e caminha para a perdição. Apocalipse 17, nos versículos 10 e 11. Quem são esses 7 reis ou imperadores ou reinos? Se começarmos com Júlio César e adicionarmos os nomes de seus sucessores Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, então é óbvio que Nero é o número 6 na dinastia dos Césares. Mas quem é o número 7 e quem é o número 8º?
No ano depois da morte de Nero, que foi de 68 a 69, 3 sucessores governaram, cada um poucos meses. Foram Galba, Otto, o Olhão, que na minha pesquisa eu achei esses 2 nomes para esse sucessor de Galba, Otto ou Olhão, e Vitélio, o terceiro. No outono de 69, Vespasiano, general das forças romanas, que sitiavam Jerusalém, foi convocado a comparecer a Roma, onde veio a ser o imperador e governou por um período de 10 anos. Vespasiano designou seus filhos, Tito e Domiciano, a sucederem-no. Tito reinou de 79 a 81 e Domiciano de 81 a 96. Alguns intérpretes esposam a opinião de que Augusto é o primeiro imperador mencionado na Escritura e que os 3 pretendentes ao trono, Galba, Otto e Vitélio, não devem ser contados. Esta sequência põe Vespasiano como o número 6, Tito o número 7 e Domiciano o número 8. No entanto, outros começam com Calígula e omitem os 3 pretendentes e põem Domiciano como o número 6. Em vez de computar os imperadores romanos, alguns estudiosos identificam os capítulos 2 e 7 com Daniel, e sobre esta base falam de reinos seculares que surgem, florescem e entram em colapso. Então é sobre isso que nós vamos falar, e é sobre essa tese de reinos é que nós vamos direcionar o nosso estudo de hoje e o da próxima aula, que será na quinta-feira. Em sequência, esses reinos são a antiga Babilônia, a Assíria, a Neobabilônia, a Medo-Pérsia, a Greco-Macedônia e Roma. Roma é o número 6 e se adequa ao texto. 5 já caíram, 1 existe. Roma é ainda o poderoso império, enquanto que o 7º império ainda não surgiu. A objeção é que o texto não fala de reinos, mas de reis. Ainda que isso seja verdade, há validade para a palavra reinos. O texto hebraico de Daniel 7,17 tem a redação: quanto a essas 4 grandes bestas, 4 reis surgirão da terra. O termo reis é traduzido em várias versões, inclusive a Septuaginta, como reinos, porquanto reinos sobre os quais governam reis são maiores e mais duráveis do que os seus governantes. Radicado nas escrituras veterotestamentárias, João olha para as profecias de Daniel e considera os reis como representantes de seus reinos. Quando escreve o verbo cair em 5 reis já caíram, este verbo se aplica mais adequadamente ao império que declinam, ou a impérios que declinam, do que a reis que são destronados. Os impérios seculares que se lançam contra o reino de Deus ou caem em colapso ou são destruídos. Somente o reino dos céus é que dura para sempre, enquanto todos os demais impérios perecem. O conflito retratado no Apocalipse é entre Satanás, que se alega ter domínio sobre os reinos deste mundo, está lá em Lucas 4, capítulo 6, né? Durante a tentação de Jesus, o diabo se disse o dono dos reinos do mundo. E Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está em Apocalipse 17, 14, 19 e 16. Admitindo-se que João poderia estar fazendo alusão a 7 governantes históricos da segunda metade do primeiro século, diríamos antes que ele escreve o número de 7 como
o símbolo de completude e indica sua totalidade. Não obstante, João escreve acerca de um oitavo que é dentre os 7. E a besta que uma vez era e agora não é, é o oitavo, e é um dos 7, e caminha para a sua destruição. Aqui eu vou chamar a sua atenção, que você só vai entender melhor isso aqui na nossa próxima palestra, porque nós vamos entrar detalhado nesses termos dessa oitava cabeça que surge da sétima cabeça, né? Então, aqui, essa oitava que surge e caminha para a destruição, está em Apocalipse 17, 11. Vamos repetir aqui para a gente ver. E a besta que era e já não é ela também a oitava, ou o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Então, vamos para frente. A interpretação desse versículo deve ser vista à luz do contexto precedente, onde João fala da besta que subirá do abismo e segue para a sua destruição, versículo 8. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que é e já não é, mas que virá. Então, esta besta subirá do abismo, que é o lugar onde os anjos maus são mantidos, os quais têm seu próprio domicílio e sua própria designação em seu império maligno. A besta não é um dos 7 governantes, mas é a concentração do mal que neles habita. Ela é maior que qualquer um individualmente. Vocês entenderam, pessoal? Então, a besta, ela não é um rei, não é um governante em si. É um sistema que virá, que reunirá toda a maldade, vai concentrar todo o mal que já existiu, que existe, que ainda existirá, de todos os governantes que fazem parte do sistema. Porque o anticristo, a besta, ele tem uma raiz no passado e hoje ele está meio que... A gente não sabe discernir aonde está o anticristo, mas o anticristo, o espírito do anticristo, ele está vivo, mas não existe uma pessoa que detém esse espírito, e sim um sistema político, que está religioso, né, a mistura disso tudo aí. Então mantém esse espírito do anticristo vivo, mas ainda inoperante. Então ele vai se levantar no futuro, certo? Então ela é maior que qualquer um dos reis, dos imperadores, dos governantes individualmente. Esta besta é a personificação do anticristo. Então, você compara comigo aí, abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, pessoal, é algo que ainda não veio. Isto está sendo formado, mas ainda não se materializou. O espírito do anticristo, ele está vivo, porque ele é um espírito, ele é um ser maligno que vem veio através da queda de Satanás, né?
tempos idos, na eternidade não se sabe quando, e ele está vivo, mas ele está sob controle. O Espírito Santo de Deus está na terra preparando a igreja, o corpo de Cristo. E enquanto o Espírito Santo prepara a igreja, esse espírito maligno, que terá o poder máximo da malignidade na terra, possível, permitido por Deus, ele está de uma forma subjugada, mas ele continua sendo alimentado pelo poder mundial, pelo sistema político religioso, tá certo? Vocês estão entendendo? Então, ela vai surgir, essa besta vai surgir do poço, mas está a caminho da destruição, ou seja, ela vai se levantar, mas a sua queda já está determinada. Serão poucos dias, será pouco tempo. Conclusivamente, o oitavo personifica o anticristo, o qual já perdeu a batalha contra Cristo, ainda quando a guerra propriamente dita não terminou. Então, na próxima palestra, nós vamos ver os 7 reis, né? Vamos ver as 7 cabeças da besta, e daqui você vai tirar as suas conclusões de onde surgirá essa oitava cabeça, que será o sistema que trará à tona o anticristo. Aquele que vai se levantar contra Cristo, vai fazer guerra contra os cristãos, mas num primeiro momento, na primeira metade da semana, 3 anos e meio, ele vai governar com paz, aquela paz fictícia. Ele vai fazer um acordo com as nações, principalmente com o povo judeu, que é o povo que é o centro dessa situação toda. Então, o povo judeu ele está numa situação de espera, né, de aguarda, enquanto o Espírito Santo de Deus está preparando a igreja, que é o corpo de Cristo, que é essa que vai reinar com Cristo durante os 1000 anos. É muito difícil, pessoal, a gente explicar isso tudo de uma vez, gasta muito tempo. E o que acontece? Quando a gente fragmenta um estudo deste, a gente muitas vezes tira o foco. Quando você vê esse episódio atual, você já esqueceu o anterior. E quando você for ver o próximo, você já pode ter esquecido esse. Então, tem que seguir na sequência, na risca. Eu quero avisar para vocês que nem tudo aqui é exato, tá bom? Eu faço pesquisas em livros, na internet, mas, olha, principalmente a internet. A internet é uma fonte, é um poço sem fundo de informações, e nem todas as informações da internet são exatas e são verídicas. Tem muita coisa que a gente pode se enganar, né? Tem pessoas que, sem a devido comprometimento com a verdade, às vezes colocam assuntos, colocam temas, estudos e referências que não condizem exatamente com a verdade. Eu pude ver na pesquisa que eu fiz a respeito das 7 dinastias, tem muita confusão espalhada pela internet afora, mas eu fiz um resumo de forma que eu consiga trazer o que há de melhor em termos de verdade, para que você entenda dentro dos 7 reis, ou 7 reinos, as 7 cabeças. Então, vamos ver aqui, ó. Para melhor explicar os 7 reis, precisamos voltar às 7 colinas. Lembra que nós falamos das 7 colinas? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Aqui a palavra mulher quer dizer cidade. Qual cidade é edificada sobre os 7 montes ou colinas poderia ser vista por João naquela época? Eu não vou colocar nomes aqui, mas você sabe. Pega aí o mapa mundi e vai lá para a região lá, que você vai encontrar uma cidade que
estava, naquela época, edificada sobre 7 colinas. E essa cidade ainda existe hoje, só que houveram mudanças. O mapa de hoje da cidade não é o mesmo da época de João. Muitas coisas foram modificadas. Então, você vai ver comigo aqui os nomes das colinas. Vamos ver que colinas são essas, que aí você vai identificar a cidade. As colinas são o Monte Capitolino, Quirinol, Viminol, Esquilino, Celiano, Aventino e Palatino. A mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Vamos ver? De novo, a gente já leu, mas é bom a gente repetir para refrescar a nossa memória. Apocalipse 17, 18. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. Esta palavra aqui é literal quando se trata da época de João, tá certo? Então, quando João teve essa visão, existia essa cidade em cima desses montes, né, edificada sobre esses montes, e esta cidade é a mulher que governava na época sobre os reinos da terra, sobre os reis. Esta cidade, esta mulher, ela tinha o poder mundial na época de João e perdurou por algum tempo. Então, você conseguiu identificar a cidade? Qual a cidade dominava todos os reinos da terra no século I, quando João viveu e escreveu o Apocalipse? Então, eu quero ainda falar um pouquinho nesse preâmbulo sobre as 7 cabeças da besta. Com relação ao império ou sistema de governo, são também 7 reis. Lembrando que a palavra reis pode ser traduzida da Septuaginta como reinos, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou. Então, essas palavras, vocês levam ela para o presente do verbo existir para o tempo de João, tá certo? Então, no tempo de João, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Ou seja, João sabia de 5 reinos que passaram, ele vivia o 6º reino e vislumbrou um 7º reino, do qual surgiria um 8º, no futuro que ele não tinha noção. Nós vemos que já se passam mais de 2000 anos e, assim, da escrita de João, porque vocês vão ver na nossa próxima palestra que o sétimo reino, o 6º reino, ele durou muito tempo. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a minha cabeça, ela falta espaço para gravar tanta coisa. Então, está tudo anotado aqui, nós vamos ver passo a passo as 7 cabeças da besta, que aí nós vemos o seguinte: o corpo com as cabeças representam a totalidade dos poderes gentios, que também são representados nos elementos componentes da estátua do sonho do rei Nabucodonosor em Daniel 2, do 32 ao 33. Então, você não pode estudar esse assunto aqui omitindo o livro de Daniel e a estátua de Nabucodonosor. São coisas que têm um paralelo entre si. As 7 cabeças e os 10 chifres se referem no todo ao Império Romano em suas fases. 7 cabeças ou sistemas sucessivos, civil e político. Então, é um sistema de uma sucessão de governo civil e político que completam a história do império do início até ao fim. Então, na próxima,
no nosso próximo encontro, vocês vão ver, de fato, 5 já caíram, nós vamos entrar em detalhe quais são esses 5. Um existe, nós vamos entrar em detalhes qual existia no tempo de João. E, finalmente, nós vamos falar do outro que ainda não veio, tá certo? E nós vamos contar um pouquinho também da história desses reinos, né, desses reis individual. Nós não vamos citar todos os imperadores do sistema, porque teve muitos que foram insignificantes, então esses nós vamos omitir. Nós vamos ver a data apenas dos mais importantes. E vamos também ver o fim desse império, né, sob o reinado de Rômulo, né? Rômulo Augusto, né, que foi o último imperador desse sistema. Então nós vamos explicar tudo direitinho e eu tenho certeza que você vai entender. E Igreja do Senhor Jesus, você que faz parte desse conceito de igreja, se prepare, porque as coisas estão encaminhando para o fim dessa situação. E a qualquer momento, o Senhor Jesus pode mandar uma ordem para que a sua igreja suba ao seu encontro. Então, desde criança que eu ouço falar que a vinda do Senhor está próxima, mas hoje, quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo as histórias, os acontecimentos mundiais, eu tenho certeza de que hoje sim nós estamos mais perto do que nunca. Essa é uma palavra, é uma frase bastante redundante, né? Sempre nós vamos estar mais perto do que nunca. Mas eu vejo que muita coisa já aconteceu, muita coisa já passou e muitas profecias já se cumpriram. Então eu peço a você que fica firme no Senhor Jesus, guarda a palavra de Deus, né? E eu quero ainda hoje fazer menção aqui aos nossos colaboradores, as pessoas que nos assistem. A minha saudação hoje vai para minha esposa Marta, Dani Vesselin, Silaine, Emily e Dani Gaudêncio, Poliane, Karen, Fernando, Isabela e Emanuel, Josenilda, Gilberto Júnior, Gênesis, Sara e Ana Clara, o casal Cícera e Nad Jackson e os filhos Homero e Caleb, o irmão Leomar, a irmã Val e a menina Maria Cecília, Adailton, Neta, Eliel e Caliel, pastor Antônio, missionária Cleomar, irmã Marilene, Raquel, Railton e Luísa, Gideão, a esposa, Silas e a esposa, e a Sofia, diácono Pedro, a irmã Maria das Neves, o irmão Reinaldo Azevedo e a irmã Cleonice Borges. A vocês, o meu abraço e a paz do Senhor Jesus. Obrigado por assistirem nossas lives, nossos vídeos e os estudos que nós fazemos para o elevo espiritual de cada um de nós. Fiquem com Deus. Até breve. A paz do Senhor Jesus. Tchau.